Votre attention s'il vous plaît. Cet élément est en lingala et en portugais. Contactez-nous pour savoir s'il est aussi disponible en la langue de votre préférence. Veuillez aussi noter qu'il est en audio uniquement, dépourvu de ce fait d'image originaire. S'il t'arrive, lorsque tu lis la Bible, tu es troublé par des questions du genre « qui, quoi, quand, comment, où et pourquoi ?» Alors tes réponses sont ici. Rends-toi immédiatement sur christequality.com ou sur évangile-éternel.com, le lieu du rendez-vous fixé avec la précision biblique. Évangile éternel, le pourquoi de chaque chose. Pour nous encourager à continuer à vous servir, nous ne vous demandons pas grand-chose, sinon de souscrire à l'une de nos YouTube channels qui correspond à votre version linguistique. Souscrivez s'il vous plaît. La rubrique Pasteur et thème. présente aujourd'hui le prophète Jean-Willim Bonzasui, ministre de l'Évangile éternel. Recherchez-vous les enseignements du prophète Jean-Willim Bonzasui? Allez sur christequality.com/jwbanzasui.html. Les enseignements sont disponibles en texte, audio et vidéo. Bonne édification au nom de notre commun Seigneur et Dieu Jésus-Christ. Amen. Apocalypse capítulo 10. On commence la lecture du premier jusqu'au 4e verset. Começamos do versículo 1 até 4. Allons-y rapidement. Vamos rápido. Je vis un autre ange puissant, celui qui descendait du ciel, enveloppé d'une nuée. Au-dessus de sa tête était l'arc-en-ciel, et son visage était comme le soleil, et ses pieds comme des colonnes de feu. E vi outro anjo forte que descia do céu, vestido de uma nuvem, e por cima da sua cabeça estava o arco celeste. E o seu rosto era como o sol, os seus pés como colunas de fogo. Il tenait dans sa main un petit livre ouvert. Il posa son pied droit sur la mer et son pied gauche sur la terre. E tinha na sua mão livrinho aberto, e pôs o seu pé direito sobre o mar, o esquerdo sobre a terra. Et il cria d'une voix forte, comme rugit un lion. Quand il cria, les 7 tonnerres firent entendre leur voix. E clamou com grandes voz, como quando brama o leão. E havendo clamado, os 7 trovões fizeram soar as suas vozes. 1er Roi chapitre 2 verset 5 jusqu'au 7e verset. Até no 7º versículo do 1 Rei, capítulo 2. Qui agira selon ta sagesse, et tu ne laisseras pas ses cheveux blancs descendre en paix dans le séjour des morts. Verset 7. Qui traitera avec bienveillance les fils de Barzilai, les Galadites, et ils seront de ceux qui se nourrissent de ta table, car ils ont agi de la même manière à mon égard, en venant au devant de moi lorsque je fuyais Absalom, ton frère. Faz, pois, segundo a tua sabedoria, e não permita que as suas cães desçam à sepultura em paz. Porém, com os filhos de Barzilai, os gileaditas, usarás de beneficência. Estarão entre os que comem a tua mesa, porque assim se chegaram eles a mim quando eu fugia por causa do teu irmão Absalom. Seigneur Jésus, merci pour ce temps que tu nous accordes. Senhor Jesus, obrigado pelo tempo que nos concedeste. Tu connais nos cœurs plus que nous-mêmes. Tu conheces nossos corações mais do que a nós Tu mesmos. sais que sans ta parole, nous sommes rien. Tu sabes que sem a tua palavra nada somos. Nous voulons que tu nous parles. Queremos que o Senhor nos fale. Tu connais nos infirmités, nos manquements.
E o Senhor conhece as nossas enfermidades de agora. Parle à nos cœurs. Fala aos nossos corações. Exhorte. Exorta-nos. Console. Consola-nos. Censure. E censura. Fais que nous soyons comme tu veux. Para que sejamos da forma que tu queres. Nous chassons toute puissance qui peut venir combattre ce temps. Rechaçamos toda a força que pode combater este tempo. Nous les repoussons loin. Repulsamos longe. Et nous voulons que tu nous assistes. E queremos que o Senhor nos assista. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Em nome do Senhor Jesus Nous avons Cristo. ainsi prié. Assim oremos. Amen. Amém. Je salue aussi les bien-aimés qui me suivent en direct de Facebook. Saúde também os irmãos que nos acompanham através de redes sociais. À partir de dimanche, je crois, on avait déjà commencé à expliquer la vengeance de Joab. A partir do domingo passado, creio que já começamos a explicar a vingança de Joab. Parce que nous devons avancer. Porque temos poucos dias, devemos avançar. C'est-à-dire, dans ça, la peut-être me rappelle militaire, mais je veux plus avancer. Quer dizer, não vou repetir muito, mas vou avançar. En un mot, Numa só palavra. Estamos a estudar o quê? nous étudions le testament de David. Estudamos o testamento de David. Testament de David, O testamento de David, oyo atikelaki mwana na ye Salomon. pela qual deixou ao seu filho Salomão. Qui est Salomon? Quem é o Salomão? C'est le fils. É o filho. Qui est Salomon? Quem é o Salomão? C'est le roi. É o rei. Qui est Salomon? Quem é o Salomão? C'est l'héritier. É o herdeiro. Il est dans l'obligation d'assurer la continuité de la royauté de son père. Está na obrigação de garantir a continuação do reino. Or, un roi Ora, rei ne peut pas dominer, não pode ne dominar, peut pas diriger não pode s'il dirigir n'est pas soutenu par la parole. se não está sustentado pela palavra. Raison pour laquelle Moïse avait dit, Razão pela qual Moisés tinha dito: quand tu vas établir le roi, quando vai estabelecer rei, tu vas écrire pour lui un livre. deve escrever para ele livrinho. C'est-à-dire que la royauté ne se assise sur un enseignement ou la loi. Isto é, todo o reino está assentado no ensinamento ou numa lei. Yango bomona na mokili, Dali verá no mundo, moto azokoma mokonzi, alguém torna-se chefe batie ye dirigente constitution moko. e colocando a Constituição. C'est-à-dire bokonzi moko ekoki kovanda te kotongama te soki eza na liteya to mobeko te. Isto é, nenhuma governação, governo, não pode ser constituído se não tiver o fundamento da lei. C'est-à-dire bokonzi oyo etongami likolo ya liteya te eza bokonzi te. Quer dizer, e este reino que não está construído acima da doutrina ou da lei, não é. Yango tomoni Dali vimos, David azotikela mwana na ye maloba ya testament alobi Davi boye. deixou as palavras do testamento ao seu filho, dizendo: Na kati ya maloba ya testament dentro das palavras do testamento, oyo eza makambo toyekoli mpe tozoyekola, são as coisas que já estudamos e continuamos a estudar. azalaki na besoin ya koassire royaume. Precisava de garantir o reino. E royaume oyo David ayebaki ke ekoki koumela te kovanda te soki eza na maloba moko to mpe barekomandation moko likolo na yango. Este reino, David sabia que não poderia permanecer ou durar se não tiver umas palavras ou testamento sobre este reino. Na kati ya maloba ya testament ayebisi ye boye, Dentro das palavras do testamento, ele disse o seguinte ao seu filho: il faut kosalela sagesse mpona kolongola Joab. é preciso usar a sabedoria para poder tirar Joab. Mpona kati ya Joab makila ezali. Porque dentro de Joab a presença do sangue. Eloko oyo akovenge epai ya Joab c'est le sang. A coisa que o Salomão deve vingar a Joab é o sangue. Eloko ya mibale, A segunda coisa, bana ya Barzilai ifo bazwa ngolu ya kolia na mesa na yo. os filhos de Barzilai devem achar graça de comer na sua mesa. Eloko ya misato, A terceira coisa, kobosa na Shimei te, não se esqueça de Shimei, parce qu'il avait prononcé les paroles de malédiction sur moi. porque ele tinha dito as palavras de maldição sobre mim. Donc comprendre que Compreendemos que Nata ya tata no tempo
tempo do pai c'était le temps de silence. era o tempo do silêncio, Mais le temps du fils, mas o tempo do c'est filho le temps où makambo et bombamaki et kobima pour trouver solution. é o tempo pela qual as coisas escondidas devem sair para achar uma solução. Nalobaki, je crois que nazosongela mote. Eu tinha dito, creio que não vou repetir. Na bandai ko rappeler église ya Nzambe boye. Eu fazia as lembranças à igreja de Deus o seguinte: Kozwa mapamboli ya Nzambe. receber as bênçãos de Deus, Kozwa ma promesse ya Nzambe. ter as promessas de Deus, Et que ça na komona yango kokokisama. são diferentes ver aquilo cumprir-se. Oui, j'ai enseigné, j'enseigne. Sim, já ensinei, também ensino. Mais il faut que je vous rappelle ces choses, c'est parce que nous échouons beaucoup, parce qu'on s'arrête seulement, parce que Dieu a dit, mais on n'a pas tenu compte des moindres détails que le Seigneur avait donnés liés à ses promesses. Eu devo repetir porque, às vezes só ficamos a dizer, Deus prometeu, Deus tinha dito, mas esquecemos os pequenos detalhes que às vezes nós negligenciamos daquilo que Deus tinha Si dito. Salomon néglige Joab, Se o Salomão negligenciar Joab, vai morrer. c'est-à-dire, les moindres choses que nous négligeons dans nos vies, que la parole condamne, il y a un mot à la base, il y a destruction à la vie. Às vezes, as mesmas coisas que nós negligenciamos, é aquilo vem na base da derrota, da condenação na nossa vida. Quero vos dizer que Deus não tem os filhos queridos. E Deus também não faz acepção das pessoas. Significa que ama um grupo das pessoas bastante, não. Sim, quando Deus chama, dando-lhe as promessas, basta de negligenciar. Não é mais o problema de Deus. Nous avons beaucoup échoué dans nos vies. Nós muitas vezes ficamos derrotados na vida e encontrando muitas dificuldades. Parce qu'il y a des fois, porque muitas vezes não andamos pelas coisas, as palavras que Deus diz, mas aquilo que nós ouvimos nas pessoas, mentindo que foi Deus que falou. Combien de personnes bakote na kati ya mariage bakuta na difficulté mais azongi nzambe yo lobaki alors que nzambe atinda ya bala moswa. Quantas pessoas casaram, encontrou dificuldades, saíram dizendo Deus tinha dito, mas na verdade Deus nunca te enviou entrar neste casamento. Boli misanga naza pasteur nazoteaka mpona pesa bino boyebi te mais mpona kotisa bino mpe na kati ya liteya. E desculpa-me, eu sou pastor, não vos prego apenas para poder vos dar o conhecimento, mas sendo pastor, para poder vos fazer entrar dentro da pregação. Tomona déjà frère Alingi. Já vimos o irmão conquistar a paquera, e o irmão amou e começou a sonhar. Até as visões, tudo tornaram mensagem de Deus. Surtout só muito Alingi. Sobretudo quando alguém ama, pensa e conselho. Lhe dá o conselho. Vai ouvir. Todas as coisas pelas quais vai lhe dizer, vai começar a dizer. Tudo que vai dizer na mulher, vai dizer também ao homem. Se as coisas não marchar bem depois, teremos dificuldade de ser consciente, de reconhecer, mas vamos dizer, eu estou a sofrer porque Deus tinha dito. Pensa que ali não tem amém. O que é que nos mata hoje? E viajamos todos na Europa porque vimos todo mundo a viajar. Fomos no Estado da América porque todos foram. Qu'est-ce que tu veux de moi? Pouca gente ficou na presença de Deus perguntando o que Deus quer ao meu favor. Aquilo que Deus quer na sua vida é maior daquilo que tu precisa fazer. Um homem ou alguém morreu no Congo.
ao dizer como que ele tinha andado, nakanganga eloko moko eu assegurei apenas uma coisa. bakenda na baningane mpo basenga visa ya États-Unis. E foram com seus colegas para pedir o visto dos Estados Unidos da América. baninga bazwa ya azwa te Os colegas conseguiram, mas ele nunca bazongi ya conseguiu. bitungisi Voltando, ficou perturbado. zoka na nsima ya bambula moke Depois de alguns anos, nzambe akomisi star monene Deus lhe fez grande artista. akokokende États-Unis na pete mpe azozu E ele ia aos Estados Unidos da América. nzambe ayebaki facilmente. so akende États-Unis Deus sabia que se naquele tempo makambo fosse, atya na kati na elinga ebima as coisas que tinha colocado dentro dele não podiam seke sair. toza presse na makambo ebele sa toyeba nano eloko nini nzambe alingi. Temos pressa de tantas coisas sem todavia saber o que Deus quer a nosso favor. Est-ce que tout le monde me suit? Será que todo mundo me Retournons. acompanha? Retournons là-bas. Voltamos. C'est-à-dire, David, hein, Quer dizer que David il avertit à Salomon foi advertir no Salomão comment est-ce qu'il peut assurer la survie de son royaume tout en observant les testaments. como poderia garantir a sobrevivência do seu reino para poder garantir tudo. Je ne veux pas me répéter, Não quero repetir-me. je vais seulement dire que Mas Salomon gostaria doit de dizer que utiliser Salomão la sagesse. Deve usar a sabedoria. Or, je vous avais déjà expliqué que dans la sagesse, il y avait l'épée. Já tinha dito que dentro da sabedoria havia uma espada. Parce que ce qui a tué Joab, ce n'était pas la sagesse seulement, mais c'était l'épée dans la sagesse. Porque C'est-à-dire o que dans la matou, sagesse, il y avait aussi l'épée. o que matou a Joabe não era apenas a sabedoria, mas a espada, porque dentro da sabedoria havia espada. Alors, je vous ai dit que Então, tinha-vos dito que Salomon, il faut avenger Joab pour alongola makila. Na ozongi la Salomão moto. Na deve lobaki déjà. vingar Joabe para tirar o sangue. Não vou repetir mais. Alors, nous avons compris E dali nós que compreendemos maloba ya suka ya David, que as últimas palavras de Davi, alakisi royaume ya Salomon lokola soleil qui va se lever. mostrando o reino de Salomão como o sol que vai se levantar. Ça, ce sont des choses qu'on a jubilé le dimanche. São coisas que nós já jubilamos no domingo. Alakisa qui va différentes levées à soleil. E mostrei as diferentes nascer do sol. Mpe nalakisa ke soleil ya solo oyo ekobima mpona koéclairer mokili mobimba lokola mokambi. Ça sera le retour glorieux de Christ dans l'Apocalypse. E mostrando que o verdadeiro sol que vai dirigindo, reinar neste mundo é o regresso glorioso do nosso Senhor Jesus. C'est-à-dire, Quer dizer, David ti azolobela Salomon, David ao falar ao Salomão, ezalaki mpenza Salomon te, na verdade não era este mais il Salomão, prophétisait. mas ele profetizava. totangaki yango déjà. Porque já lemos, David azoloba David diz, moto oyo azali korégner quem deve reinar ou aza governar lokola soleil, é como o sol. mais ndako na ngai ezalaki bongo te. Mas não era assim com a minha casa. C'est-à-dire que le vrai soleil Quer dizer, o verdadeiro sol qui se lèvera pour régner sur la terre, que vai se levantar para reinar no mundo, c'est na le terra, roi Jésus-Christ. é o rei Jesus Cristo. Mais tokende koyekola boye, Já fomos estudando o seguinte: akoki koya lokola soleil te, não pode vir como sol mpe atika baennemi. e deixando os inimigos. Yango tolakisaki Joab na baphase. Dali mostramos Joabe em muitas fases. Un petit rappel, j'avance. Uma pequena repetição, avanço. Nalakisaki boye, Mostrei o seguinte: Yesu alonga liwa Jesus venceu a morte na croix ya Golgotha. na cruz de Gólgota. Alonga liwa na liwa. E ele venceu a morte pela morte. Na ozongela mote. Não vou repetir. Eza lokola David É como David akiti desceu, amikomisi mosali fazendo-se servo, akoisi Goliath e ele fez Tala, cair tala, Golias. tala. Olha. aboma Goliath E ele matou Golias na epée ya Goliath. com a sua espada, que isto é a espada de Golias. Libanga A pedra ekoisi Goliath, fez cair Golias, mais libanga egorge ete. mas a pedra não matou a Golias. Epée oyo ebomi Goliath A espada que matou a Golias eza epée ya David te, não é a espada de Davi, eza epée ya Goliath. mas era a espada de Epée Golias. wana nde ekimisa bato, E essa espada que fez fugir a epée pessoa, wana nde ezongi
azongisa bato E nsima. essa espada que fez recuar as pessoas. Mais David aye Mas David veio, akwesi Goliath, ele fez cair Golias, azwi epée ya Goliath, tomando a espada de Golias akomeli yango e Goliath. matou com ela Golias. Nalakisa bino koma mama ya Moïse Eu já mostrei como a mãe de ate Moisés kotia Moïse na fleuve ya liwa, foi colocando Moisés no rio da morte, place Pharaon azolobaka bobwaka bana mibali, onde Faraó tinha dito de lançar todos os ye meninos. pake kobwaka Moïse, E ele também foi lançar alongaki Moisés. liwa na liwa. E ele venceu a morte pela morte. C'est que Jésus-Christ, quand il monte à la croix de Isso Golgotha, é Jesus quando soube na cruz de Gólgota. liwa wana azokufa, E esta morte pela qual ele eza morreu mpo boto la puissance ya liwa. é para receber o poder da morte. C'est-à-dire que liwa ebandai koboma, Isto é, a morte matava ozongisa bato nyonso nsima, e recuando todas as pessoas. mais Yesu aye Mas Jesus veio arrete maloba Saul alobaki e boye. ele fez parar as palavras que Saul tinha dito. Goliath aza mobundi banda kala, Golias é um guerreiro desde a sua mocidade. aboma ebele, Quer dizer, já matou bastante, alonga ebele. já venceu bastante. Mais David aye Mas veio Davi na epée ya Goliath, com a espada de Golias, abomi Goliath. matou Golias. Tala eloko azali, Olha a coisa que azwi fez. epée wana, Tomando esta espada bazongisi yango na kati ya sanctuaire. e levou até dentro do santuário. C'est-à-dire que epée oyo Quer dizer, essa espada ekoboma te, não vai matar. ezongi na sanctuaire, Voltou no jusqu'à ce santuário que David aboya korécupérer yango po até akenda na que polisi. David virá recuperar e sair com ela de novo. C'est que ntango Yesu akufa Isso lekulusu, é quando Jesus morreu na cruz alonga liwa. e ele venceu a morte. Nalakisaki bino ke nguya ya liwa Mostrei que eza lisumu, e a força eloko ezosala lisumu eza mobeko. a força do pecado é a lei. C'est que Yesu ntango akufi lekulusu, Jesus quando morreu na cruz asilisa makasi ya liwa, e ele acabou com a força da mpe morte azwa vie, e tomou a vida atia yango na kati ya évangile. e colocando dentro do C'est evangelho. que soki lelo moto andimi évangile, Se alguém aceitar o evangelho, alongi liwa. venceu a morte. C'est-à-dire que Dieu a mis l'immortalité dans l'évangile. Isso é, Deus colocou a imortalidade dentro do evangelho. Ntango Yesu alobaki oyo andimelanga aokufa te. É por isso que Jesus tinha dito: quem acreditar em mim nunca morrerá. Mpona nini? Por quê? Parce asilisaki makasi ya liwa. Porque ele acabou com a força da morte. Tozoyokana? Estamos de acordo? Tozoyokana? Amém. Mais ata asilisaki makasi ya liwa, Mas apesar de terminar com a força mais da morte, jusqu'aujourd'hui, até hoje em dia, liwa eza nano ennemi. a morte ainda é o inimigo Oyo Yesu akolonga, c'est-à-dire alonga mais akolonga. que Jesus vai vencer. Já venceu, mas vai vencer de novo. Yango mona écriture lobi. Dali a escritura diz: Ntango akoya na nkembo, quando virá na sua glória, akolonga liwa. vai vencer a morte. Alonga mais akolonga. Já venceu, mas vai vencer de novo. C'est-à-dire qu'aujourd'hui nous sommes sauvés Quer dizer, hoje par la somos foi, salvos par pela la fé foi, par espérance, e pela esperança, maintenant de monanité. mas ainda não se manifestou. On appelle cet exemple mon terre à terre. Vou dar um exemplo simples de terra a terra. Tango ba espion bazoyebisa Rahab, Quando os espiões diziam a Rahab: vi na yo, a tua vida, a tua vida eza lié na liteya oyo ndimi. está ligada no ensinamento pela qual aceitaste Applique le signe. e aplica o sinal. Mutu nyonso akozala na ndako ya kokufa te. Todo aquele que estará nesta casa não morrerá. Soko otali Rahab, Basta de ver Rahab, alongi liwa. ela venceu a morte. Alongi liwa pourquoi? Venceu a morte porque Andimi liteya oyo aceitou o ensinamento pela epesi ye qual makoki ya kolonga liwa. que lhe deu a capacidade de vencer a morte. Mais lokola aza nano na Jéricho, Mas como ainda se contra nane Jericó, mona ye na misu te. ainda não se manifestou. Il faut batrompete beta, É preciso que as trombetas soam arche leka, e a arca passa Jéricho ekoya. e Jericó caia. Tango bato nyonso bakokufa, Quando todos vão morrer, Rahab ye moko akobima. Rahab apenas sozinha vai C'est-à-dire que saindo. ndako na ye, Isto é a sua tango casa. ezobima, Quando sai, ezokota na nkembo, entrando na glória, po moto abala Rahab
il faut à la tribu ya Juda pour Azamokonzi. Porque quem deve casar com Rabi deve sair da tribo de Judá, porque é um chefe. Parce que Rahab a pouquinho de compte à la généalogie de ceux qui a bali Juda. Porque Rabi não pode passar pela geração ou genealogia se não casar-se com Judá. C'est-à-dire que tant Rahab a côté na Kembo, Isto é quando Rabi entrou naquele Atali Jericho, olhando Jericó. nem a comprendre bolingo ou ezala qui lié na lité ya Diman. Dali vai compreender o amor que estava ligado no ensinamento pela qual ela aceitou. Mais avant Makambone Salama, Mas antes de acontecer tudo, a pouquinho pas mon na Sinda, pode ver também Na fenêtre. a corda na janela. Mongopé, Mas veja também. Ayoki Mate Abayebisa qui. E ouvindo a pregação, Aussi longtemps que ça na Jericho, enquanto que ainda está em a Jericó, pouquinho pas tia tempe. pode também duvidar, Pour amoni na nute. porque ainda não viu. C'est-à-dire l'évangile que nous avons reçu, Isto é o evangelho que nós já na casa ya papasi, dentro das na dificuldades, ba e difficulté, não dos na problemas ba incertitude na e vie. nas incertezas que nós On peut temos. se poser des questions. Pode-se fazer perguntas, Parce que tous allons dans autres. porque ainda temos este corpo. Mais je vous rappelle ce soir, Mas eu vos faço lembrar dans uma cet coisa. évangile, il y a le tout de Dieu. E neste evangelho tem tudo de Deus. Il y a la victoire, Tem a vitória, il y a la puissance, tem a potência et puis tokoki kolonga liwa, e também podemos vencer a pour morte. limiter ya sambo ya bokonzi ya Nzambe. Porque aceitamos o ensinamento do reino de Deus. Voilà pourquoi nous avons dit, Razão pela qual tínhamos dito, il faut Salomon é preciso Salomão a exterminer Joab exterminar a Joab pour le royaume na ye eumela seko na seko. para que o seu reino dura para sempre. On s'arrête là. Paramos Pour por la aí vengeance à Joab. para a vingança de Joab. Lelo tobandi ngolu ya Barzilai. Hoje começamos a graça de Barzilai. Je dois vous rappeler Vou te fazer lembrar que David tama telema ki liboso ya Saül, que David, quando se encontrava perante Saul, il avait prophétisé. e ele profetizou, Et puis na kati ya prophétie na ye, e dentro da sua profecia, alobelaki 3 temps. Un petit tinha rappel. falado de 3 tempos, Un petit rappel. uma pequena repetição. Alobaki Tinha dito, nabandaki kobokola mameme ya tata na nga. e eu cuidava das ovelhas do meu pai, Lion ayaki azwi, e leão vinha, levava, ope urs ayaki azwi. o urso vinha, levava, Natikaki bameme, eu deixava as ovelhas, atikaki na nani? deixando com quem? Atikaki bameme wana na nani? Deixava as ovelhas com quem? Pe ye mutu alandaki lion nde. E ele como seguia, perseguia o que? O Pe leão. place azalaki na bameme yango ezalaki wapi? E onde estava com as ovelhas era onde? Nga na te yaka boye. Eu prego o seguinte: Nzambe ntango asalaki mabele Deus, ao criar a terra, mpo na koarose mabele, para poder regar a terra, rose ebimaki na mabele mpe earosaki mabele. e Rose. o orvalho saiu e isso regou também a terra. C'est-à-dire que rose wana Quer dizer, esse orvalho euta la nord te, não veio do euta la norte, sud te, nem do sul, ebimaki kaka na mabele mas saiu da terra mpe earose mabele. e regou a terra. C'est-à-dire que liteya Isto é, o ensinamento ekoki kozala arose kaka na liteya, pode ser regado pelo ensinamento mpe ifo ebima kaka na e écriture. deve sair na escritura. Kaka na kati ya écriture Dentro da escritura, mpe rose ekobima. ali o orvalho vai sair e para regar a escritura. So moto bandote alonga na kutala bato bon chiffre 3 Se na ele loi quer de Bisson pregar, le prophète. e número 3, Donc chiffre 3 nyonso loi Bisson prophète. o número 3 é lei Salmos Profetas. Ozwi yango wapi? Onde Pour aparece rose isso? fe bimaka na Porque mabele o orvalho deve mpona sair koarose mpe mabele. para poder regar a terra. yango nalobaka strictement interdit de É por isso raison. eu falo proibido raciocinar. soki nalingi na interprete Se eu querendo interpretar eloko David azoloba na Saül a coisa que David fala ao Saul, naluka ngo na filme mo não vou natalaki te procurar nem nenhum filme que eu já ni na assisti. revue mo natanga Ou seja, numa revista. naluka Não. arose wapi Eu vou kana procurar écriture dentro da mpona escritura koarose écriture. para poder regar a escritura. Yesu azoloba Jesus tinha dito: bon pasteur um bom pastor apesaka vi na ye dá a sua vida mpona bameme.
Para sua ovelhas. Ah, c'est que David a dit Isso bon é, pasteur. David era bom pastor. Mutumo azalaki na mameme. E alguém tinha as ovelhas, Moko abungi. uma perdeu. Abunga ndeni. Perdeu como? C'est que même wana. Isto é essa ovelha. Lion azwaki. Leão levou. Urso azwaki. O urso também Siko levou. mutu wana. Este homem Il faut tika ba meme. deve deixar as ovelhas e começar a correr. Nataki biloko nzamba bana mbangu na te. Já os preguei que Deus começou a correr Banda ata abunga. desde que o Adão perdeu, Banda course. que ele começou a sua marcha, sua corrida. Na resonaki te. Eu não raciocinei. Bon de quoi comment atalobi. Porque o irmão que escreveu Tanto Atos, Jean Baptiste azosilisa course na ye. quando João Batista acabava com C'est sua que tous les corrida, prophètes étaient des coureurs. e todos os profetas eram Et corredores qui courait dans les prophètes? que corriam nos Dieu profetas. était coureur Deus era pour corredor chercher la brebis qui était perdue. à busca da ovelha perdida. Si vous avez bango, E eles conseguiam. parce qu'il fallait David akutana na lion. Por era preciso que David encontrasse com Leão. Na nzoto ya Yesu Kristo. E no corpo de Bon, Jesus na Cristo. nzoto ya Yesu Kristo nde fait ya course si là. Porque no corpo de Jesus Cristo Nzambe é o fim da corrida. Arobima lisu na nzoto ya Yesu te po akota na nzoto ya prophète mosusu. Yesu c'est la fin de la course, c'est la fin du discours. Deus nunca sairá mais no corpo de Jesus para correr, porque Jesus é o fim da corrida de Deus. C'est-à-dire que só mutu monga bibi lelo. Hoje, por exemplo, se alguém sair Nós hoje, apôstolo. eu sou apóstolo, Il faut tout le monde. Yesu. devemos ver Jesus. Prophète, il faut tout le monde. Profeta, Jesus. Paul nini? Por quê? Yaza suka ya course. Porque ele é o fim da corrida. C'est-à-dire que na nzoto ya Yesu Isto é no corpo de Jesus, place nzambe akutana na lion, onde Deus encontrou-se com o leão, akutana na ours, encontrou-se com o urso. mouvement ya liboso asala O primeiro movimento que fez, abeta lion. e ele feriu o leão. Abetaki lion Feriu o po leão abomba ye te, não é para lhe matar, po lui atika meme. para deixar a ovelha. Et puis ntango arécupere meme, E depois de recuperar a nde ovelha, sikoyo lion e dali que o leão alingi koatake David. quer atacar a Nde David, David e abomi. David vai lhe C'est matar. que David abeti deux fois. E ele feriu duas Et vezes entre deux David. fois meme azwi ngolu. E ele, ali, a ovelha conseguiu a Yango graça. nalobaki fo babeta É Joab. por isso que se deve ferir a João. Barzilai azwa ngolu. E Barzilai receber Nde a graça. bakobeta lisusu Shimei. Depois vão ferir de novo Shimei. C'est ça les paroles du testament. Isso é a palavra do Que le testamento. Seigneur vous bénisse. Amém. Amém. Siko tozongia mbala moko. E dali voltamos aqui C'est-à-dire diretamente. que Yesu, Quer dizer, Jesus, il fallait akokisa testament ya kobenga Barzilai azwa ngolu. era preciso cumprir o testamento de chamar Barzilai para conseguir a graça. Nayoka bato ya catholique bazoyemba nzembo moko kitoko na explication eza te. Yango nga nazalaka na kosa explication. C'est que ata bozoyemba bien. Likambo na biso ezali ya banzembo nano te po bango bazoyemba mokonzi akobenga nga na lipati na ye. Ouvir Lipati wana nde likambo ya Barzilai tolingi toyekola bayembi me ndimbola eza te me yo oza moto esengo tozoza explication. Os da Católica cantaram que o Senhor me chamará na sua mesa. E este que é a graça de Barzilai. Mas eles cantam sem ter nenhuma interpretação ou explicação. Donc Salomon, Mas Salomão, il faut veiller que Barzilai é preciso vigiar que Barzilai bana na ye bazwa ngolu ya kolia na mesa moko na e ye. seus filhos achassem graça de comer na mesma mesa com Salomão. C'est-à-dire eloko oyo Salomon azosala Quer dizer, a coisa pela qual Salomão azosala deve na eloko fazer papa azala. é a coisa pela qual o pai tinha feito. Po David ntango akomaki mokonzi Porque David, quando tornou-se rei, atali ke molingami na ye olhando que o seu amado Jonathan akufa. Jonathan já tinha Mais falecido, aluka libota ya Jonathan po azwa ngolu na mas miso na ye. teve buscar a família de Jonathan para conseguir graça aos seus olhos. Heureusement moto moko azalaki wana ayebaki famille ya Jonathan bien. Felizmente havia lá alguém que sabia a família de Jonathan. Baso moto aza motei Eu falo, se alguém é pregador ayebi libota bien te e não conhece bem a sua família, aloba mpe bien te mpona libota. e nunca falará bem da sua família, Surtout bapasteur bazalaka sobretudo os pastores, po akutana il faut audience ya 5 ans. para encontrar-se com uma audiência de 5, 6 meses.
E eu gosto de saber se há um pastor que ultrapassa Jesus. Porque o trabalho ou o papel do pregador é estar em contato com seus crentes. C'est-à-dire quoi? Quer dizer o quê? Frère Wanaye, E este irmão veio, pour expliquer David que começou a explicar a David que, Ata Jonathan Zate, apesar da ausência de Jonathan, Mephibosheth Azar, mas já Mefibosete, Mephibosheth Ango, mas este Mefibosete ma colonese ya Robuka. e é coxo. Ma colonese ya Robuka na po ya linga ma colonese. E ele é coxo porque não queria que seja assim. Porque ele quebrou, foi a notícia da morte do seu pai. Fez com que quem ele carregava mwana nyonso ya sango wana esalaka biso pe tobuka na bango. E eu falo, mesmo alguém é licenciado, tem diploma, mas se ainda não conseguir a graça de Deus, é como esse rosto. Porque desde que recebemos a notícia lá do Adão, todos ficaram coxos. Kola pambola biso. Amém. Kola pambola biso. Amém. Yoka pesa ma mato. Escuta, dê nos seus ouvidos acompanha. C'est-à-dire que Mephibosheth nenga zoka ngolu. Quer dizer que Mefibosete da forma que achou a graça, Azoki ngolu pona yete. e ele não recebeu a graça Azoki ngolu pona tata. por causa do pai. Yamala ndima que so biso tozo ngolu eza pona biso te. E eu acredito que nós achamos graça não é por causa de nós. E alguém era justo perante o santo. Através de Deus também nos considerou como santos. Tu avancer vite. Avançamos rápido. E este Barzilai, os seus filhos acham graça na mesa do rei, por quê? Effacez rapidement. La vengeance à Joab na Apocalypse 10. Vamos repetir em Apocalipse 10. Hoje vamos tomar, falando de Barzilai, para poder fazer a linha do tempo. Era como, vou dar a escritura. David, roi. David, rei. David sur le trône. David no seu trono. David, c'est le père. David é o pai. E salami que mwana na ye Aconteceu que o seu filho Absalão, Absalom c'est le fils, Absalão é o filho, aye kovanda na chemin. foi sentar no caminho. Absalom avant da place morte au rond-pointé. E ele não estava numa rotunda, não. Chemin où ils ont même vers la porte place Roisa. No caminho que levava na porta onde o rei assentava. E bem sabia que ninguém pode chegar ao rei se não passar pelo este caminho. Bon, séduction au sein de la matin, si on vous donne la boyalité. Porque não há sedução se alguém não tiver o conhecimento. Au moment où il va te habiter tout le coup, Os homens de grupo de orações e não censuramos porque ainda não conhecem o caminho. Mas todo aquele que já sabe desse evangelho, se entrar no espírito da sedução, vai fazer cair muita gente porque conhece o caminho que leva até o Pai. Absalom veio o caminho que leva até o Pai. C'est là qu'il faisait son ministère. É onde fazia o seu trabalho. Eu não quero pregar com a loucura. Eu quero permanecer no pensamento da profecia. Os que pregam Absalão e Jesus não estão a negar, mas eu não estou ali. Absalom c'était séducteur. E Absalão é um sedutor. Veio, a sua pregação começou a conquistar os corações, recuperando as pessoas, e tornou-se com uma grande igreja, porque ele impediu as pessoas para não chegar até o Pai.
C'est Absalom mwana ya nani? Alguém vai perguntar, mais Absalom é filho de quem? Ya David. De David. Salomon mwana ya nani? Salomão é filho de quem? Ya David. De David. C'est na ndako ya David. Isso é na casa de David. Iye moko aboti lumière. E ele gerou a luz, Iye moko aboti ténèbres. também gerou as trevas. C'est que ndako ya David. Isso é a casa de David. Ebimi sala ba Adonisha. Fez sair até Ebimi Adonias sala ba Absalom. com Absalão. Ebimi sala ba Salomon. E era Salomão. C'est que na bato ya malamu. E até os Na bons. ndako ya David. E na casa de Na ba David. Absalom. Até Na ndako ya Absalão na David. casa de David. Wana omitungisa te. Lá não se preocupe. C'est quoi Absalom? E agora Absalão? Há muita Il a gente. imité son père. E ele imitou o seu pai. Parce qu'Absalom c'est un imitateur. Porque Absalão é grande imitador. Qu'est-ce qu'il a fait? O que ele tinha feito? Ah, pourquoi Barzilai a zozwango? Aqui eu estou a mostrar o porquê a Barzilai conseguiu a graça. Absalom a zumi tema ya batunyo se comme simanaï. Absalão conseguiu, conquistou os corações das pessoas por trás dele. Na terre que séduction et zoaramokili facilement que vérité. Eu prego dizendo que a sedução recupera o mundo mais rápido do que a verdade. Pour mon tema ya moto da rattaché plus na séduction. Porque o coração do homem está muito mais na sedução. Surtout Absalom na salaki nzela mukuse. Sobretudo, Absalão fez caminho encurtado. Moi ba toba que na tie pa David Não ezali. tinha como as pessoas chegar até o David. Siko yoka. Agora escuta. So na teika Barzilai bobo mutu muso atana mote, il va pas comprendre. Se eu pregar ndenge komama. Barzilai assim, talvez outro alguém que nunca leu não vai compreender, mas vou explicar da forma que está escrito. David ava comme roi. David, antes de tornar rei, Azalaki roi na Hebron. era rei no Hebron. Simande aye na Jérusalem. Depois veio a Jerusalém. Sikoya Absalom E dali Absalão aye koyebisa papa na ye foi dizer ao seu pai: nazokenda na Hebron. eu vou até Hebron. Bapesi nzela. Lhe deram autorização. Tango Absalom ke na Hebron, Quando ele foi até Hebron, atindi message na Israël mobimba. e ele enviou mensagem a todo Tango Israel. bokoyoka trompette. Quando ouvir o som da trombeta, Mutu nyonso ifo ayemba ke Absalom aza mokonzi. todo mundo deve cantar que Absalão é o rei. Kola pambola biso. Siko asali ndenge nini? Como é que ele fez? Azwi char, Tomando carro, atie na bacoureur. com os corredores, Parce que char ezokenda, porque o carro bacoureur bazokima. e com os corredores ao lado, Sima na bango eza Absalom. e atrás de Absalão. Oyo eza droit ya roi. Isso é o direito do rei. Soki moto akomi roi, Se alguém tornar-se ye rei, bachevaux ekobima, assim os cavalos saem bacoureur e bakokima. os corredores vão Po correr. soki bato bamoni E bacoureur, depois de ver os bayeba ke corredores, roi azoya nsima. sabendo que atrás está Mais vindo o rei, Absalom mas Absalão akomi nano roi te, não, ainda não tornou mais rei, la cheval emati mas déjà. os cavalos já C'est ça saíram. l'esprit de l'Apocalypse 6. Isto é o espírito de Apocalipse 6. Un cheval blanc, Cavalo branco. celui qui les montait. E aquele que montava, Azul couronne, e ele recebeu a coroa avant même comme à Mokozi. antes de ser ou tornar rei. Ça se diffère avec Apocalypse 19. Isso é diferente com a Apocalipse 19. C'est-à-dire Apocalypse 19, Quer dizer Apocalipse 19? c'est Salomon. É o Salomão Oya comme roi na palais à David. que tornou-se rei no palácio de David. Ceux qui va chevaux kokima, Se os cavalos vão correr, fait na courir ba se kokima. haverá corredores a Pour correr, Salomon comme roi. porque Salomão tornou-se rei. Mais Absalom Mas Absalão, va courir ba zokima os corredores correm avant comme roi. antes de tornar-se rei. Tout le monde a monté la carte avec l'église. Na mona Já vimos, eu também já vi nas igrejas. frère Vanda nada. Irmão, assenta no seu irmão. Nala docteur. Eu sou doutor. Yo avant aux la couronné. Antes de ser coroado, Ma char de como kima. e os carros já correm. Não. Tous les lois n'a pas problème de poids. Temos hoje em dia os problemas. Dala, de que, olha, roi ya Edom a que c'est na roi ya Israël. o rei do Edom é diferente com o rei de Israel. Na Israël sont comme roi. Em Israel, quando alguém torna-se rei, Aux la liberté. não tiver Si como. royaume nous est aussi là. Até que o teu reino vai acabando. Israël a Égypte. Israel não é Egito. Moïse a appelé ça ba on qui meurt. Moisés vai dar a paz.
Qui t'a établi chez vous? Quem estabeleceu o teu? Quem traga paz é o rei. Si bon, il faut même un monde à cause réellement E deve ver realmente és o rei. Dali, Jesus, quando depois de dar o pão, ninguém nos mandou. Il faut comme un roi. Deve tornar-se rei. Rei porque é o rei que dá o pão. Très important. Muito importante. Ah, là, ouais, insister. Aqui eu insisto, Pour être le long ministère. porque hoje em dia é ministério. Tout déjà, c'est très difficile. Pour toi, tu es à 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans. À coup, fait bon au sac à la ministre. É difícil alguém Pour lui, pregar. pour lui, quand on a ma potre, comment me place avec un évangéliste et Isaac. Porque Lucas andou com os apóstolos, também pregou, mas não há nenhum lugar que eles chamaram de evangelista. La bête va faire du bako ba oser la É position. escândalo que eles aguardam pela posição de mãos. Le wala muta va te ba sala débat. As pessoas fazendo debate. Étienne a dit docteur. Estevão era doutor. Étienne a dit prophète. Estevão era Ah, il profeta. était dans la Bible, la bonne Ele place disse, Étienne a na dit Bíblia docteur. não vi onde era Mais doutor, até, mas pregou. voilà, mais les athées. Dali não, amém. On va faire la Bible, mais mot ça coule. E os irmãos vão dizer, Déjà la docteur Maurice Tchaka va te mabo. Yo yo bisu ko tia. você também veio colocar Les apôtres tali saké. é para mostrar que Esprit Absalom. o espírito do Absalão Na esprit ma char raison qui m'a é o espírito pela qual os Na não encore roité. mas ainda não se tornou rei. Mais David avait mais quitte mais Mas Salomon. Salomão estava em silêncio. Estava em silêncio no Ya palácio. luka ko maruate. E nunca buscou ser Papa rei. ya chaki testament ka ko O maruate. pai que deixou o testamento que será o rei. Que minha... Em silêncio, quieto. L'église là ka bona pona moi. Hoje em dia as igrejas se separam por causa disso. Le voilà tango tanga sambela para ba docteur Tishi. Como quando o rei é a favor dos doutores, Tishi, Apôtre moi bisna mo sakula. o apóstolo disse profeta. Tala na na pied. Olha-me bem, On a na catholique. se eu estava na On católica, a vraiment plus que curé. eu já tornou mais do que... Na sali plus de 20 ans. Porque já fiz mais de 20 Ezali anos. kamba 20 ans, ezali kamboya. Não é problema de 20 Ozo anos. mafuta na ndako. E ter azeite em Bota no casa. obima. E quando sair, Machar. os carros Na makri. e os Et vous reinos témoignez quoi ça mon frère? vão testemunhando que esse aqui é o rei. Parce que quand le ministre parle, Porque quando o ministro il fala, faut nous ambasser quelque chose que vous continuez na e katia. Deus deve fazer uma coisa mostrando que seu reino vem no meio das pessoas. Chamou me dizendo que o profeta é um pregador procura aqui. E ele irritou-se porque não lhe deram dinheiro. Disse é um comércio. Quem dá aos pecadores dinheiro? Você pregou. As pessoas não viram. E não são compreendidas. E no fim vão te dar o quê? É a graça que produz. As minhas coisas não dão certo, mas acompanhou o ensinamento. Deus me visitou. Deus me deu a alegria. Deus me deu a garantia. E não é duro, voltamos aqui. E Deus foi um sabão e para não ficar a história, mas Alors Absalom, dali Absalom, as pessoas começaram a correr. c'est à ce temps-là, E foi neste tempo on est venu annoncer à David que foram dizer a Davi qu'il faut qu'il m'apporte Absalom à Zubo. que deve fugir porque o Salomão recebeu o rei. Et là, Absalom, Absalom, et là on a séparé dans a affaires. coisa que eu agrado muito a Deus, Ata makambo komi makasi ndenge nini me promesse na ye ekweya te. mesmo as coisas tornaram dura, a sua promessa nunca cai. Ata Absalom asali ndenge nini me promesse ya Nzambe ekweyaka te. Mesmo que Absalom fazer de tudo, a promessa de Deus nunca cai. Kotalanga s'il vous plaît. E acompanhe-me, por favor. David akobima na Jérusalem. David sairá de Il Jerusalém, faut akima. deve Mais fugir. akima na direction nini? Mas em que direção deve fugir? Azokima na direction moye bimaka. E ele fugiu na direção pela qual nasce o sol. Azokenda vers l'Orient. E ele foi no Oriente. Parce que lui c'est le soleil. Porque no reino do sol Il ne peut suivre que le parcours du soleil. deve acompanhar o percorrer do sol. Mais ici, il fait l'inverse, c'est-à-dire, Aqui veja a inversa que é o sol. Azokenda na Orient, E ele foi
il oriente, Parce que là, à l'Orient, pour que là nous oriente, il doit traverser le Jourdain. Dieu va traverser aujourd'hui. Pour de l'autre côté, Pour que nous, notre travail, pour poder, c'est-à-dire que mon continent David, instruire au règne de David. David, tant Bima, David dans Saïd, Azobima, na bon il continent, est dit Saïd qu'on sait au règne, na troupe naye, qu'on a son, na bavaya homme naye, et qu'on se valait des hommes, babandi bokima. il commençait à en foucher. Alors on peut s'en faire symbole. À cause qu'il y allait, David azokima, David a fouché, akangi mutu, il est le couvrir, na kolongulu, il discalce. azaki na sapatu te. Não tinha sapato. Mais roi, Majoré, akima makolo fugir do descalço. batu bazalaki na Mas ye, os homens estavam com bazali ele. te même que le roi. E fizeram a mesma coisa que o rei. Andimate que moto akotambola na Yesu yasala autre que E eu Yesu. não acredito que alguém andando com Jesus fazendo o contrário que Jesus. Eza roi général. É como Gedeão. Botala ndele ona osala. Olha a coisa que vão Bino fazer. pe kosala. Vocês também vão Botolonga fazer. batolo. Para vencer essas Biso na pessoas. bino epananga. Os seus Jerusalém. Ese batei bagolo bakontele. E os pregadores podem Qui fazer. me convaincra? Quem vai convencer? Soyez mes imitateurs. E ser os meus imitadores. Passez longa. Porque a Bato vitória. botala nzambe me fo batala. As pessoas veem a Deus também devem considerar. Siko Gédéon, Os Gideão, tango bato batali ye, quando olharam a ele, liboso ya benemi, perante os inimigos, azwi vase. e ele tomou o vaso. Moto abeti trompette, Quem soou a trombeta? awa pandi vase, Aqui quebrou o vaso. flambeau ebimi, E lá, mutu nyonso asali, c'était la victoire. todo mundo fez era a vitória. Mon vase ya solo, c'était Jésus. O que o verdadeiro vaso é o Je Jesus, devais être brisé à la que croix. deveria ser quebrantado na Kebo cruz. ezalaki na kati na Porque ye, a glória que estava avec biso nele, tozwa elongo. para que nós recebemos a glória. Ndenge moko biso, Pela igual modo, eza na nzela mosusu ya kolonga te. não é pelo outro caminho para vencer. Flambeau eza ayerteseda, E a tocha se encontra-se nós. mais omonana te. Mas nunca vai S'il n'y a ser. pas de brisement, Se não o quebrantamento. ce que David a fait, Ou aquilo que David fez, faut bato baza na elasi. as pessoas que estavam com ele devem fazer. Escuta, David azobima, David ao sair, soko otuni ye, se perguntar sujet na ye eza nini? qual é o seu objetivo. Le roi rejeté. O rei rejeitado. Babwaki ye na Jérusalem, Rejeitaram em Jerusalém. aza mokonzi te, Não é maioria, mais bandimi Absalom, mas aceitaram Absalão como rei. aza de fort te. E não vai fazer esforço. Sepelisanga, O que me agrada epeza, é as palavras. balance eza, Havia ti azokima wana, mas ao fugir, moto abimisi pete, ninguém vai tirar. Ninguém vai tirar lá. ye mokonzi, E ele, o rei, akomi humilie. ele foi humilhado. C'est-à-dire David azokima, Quer dizer, o David que foi humilie, humilhado, mutu nyonso mpe akokai afingi ye, todo mundo pode vir insultá-lo, arépondre nunca vai responder. bakofinga ye, Pode insultá-lo aocontinue e marche, continuando a sua aocontinue marcha, marche. vai continuar a sua Shimei marcha. afingi, Shimei veio insultando-lhe azokende e ele foi jusqu'à ce qu'akatisi. até que atravessou o Jordão. Skotama komi na ngambo oyo, Quando chegou no outro lado do Jordão, place azokutana na Barzilai. e onde encontrou-se com Barzilai. Barzilai aza nani? Quem é o Barzilai? Barzilai eza papa moko mobange, É um velhote oyo ntango amoni David, pela qual ao ver David, j'aime ça, amos, na nkembo te, não é na glória, na sapato te, não é com sapatos, mas descalço, humilié, humilhado, dépourvu de tout, e não todo rejeitaram, andimi ayamba David, aceitou receber David, po ayebaki porque ke sabia na kati que na ye bokonzi ezali. dentro dele é o reinado. Amém. Amém. C'est-à-dire que Barzilai, Isto é Barzilai. ondimi David po ani, E aceitaste David por quê? parce que aza leloko te, Porque não tem nada. azokima, E ele está fugindo. babwaki E ye, ele foi rejeitado. bamalédiction likolo Há na ye, maldição sobre ele. me na nzela wana, Mas no mesmo nde caminho Barzilai ayambi que ye, Barzilai acolheu, apesi baofrande, dando ofertas, apesi babiloko ebele. dando muita coisa. Nandimaka moto aza na pele ya Nzambe, Aceito a pessoa que tem o chamado de Deus. ata aza na eloko boye, Mesmo não tem nada assim. mais lokwa apele ya Nzambe eza, Mas como a chamado de Deus nkembo ya Nzambe eza. e a glória de Deus. yango moni se Ruth azwa ngolu, É por isso a irmã Ruth azwa achou ngolu te graça. mpo Naomi azalaki na biloko ebele. Não é porque Naomi tinha muita coisa. Mais Naomi akufela bana, Mas Naomi Naomi é que perdeu akufela os mobali, filhos. E também perdeu o Naomi marido, aza mara, que não tinha nada. Ruth andima ye kaka bongo. O Ruth aceita da
bato ebele balandi biso lelo mpo ayoki oza na kombo Muitas pessoas nos seguiam hoje porque tem mpo ayoki eglize ekomi monene porque a igreja é grande. mpo ayoki ke boye Porque eu vi isto mais aquilo, isto mais mpo aquilo. ayoki ke Porque eu boye vi isto mais yango aquilo. bobosala te Mas não les esqueça. ouvriers de la première heure E o servidor do primeiro oyo andimi yo que te mpo aceitou oyebani te porque não é mpo oza conhecido, na la gomme porque não tem chinelas andimika ngolu e aceitou a graça. aujourd'hui on a trop de flatteurs E há muitos bajuladores osabengo pai e chamando pai mpo oza na mutuka porque tem uma viatura. Pai. Pai. je vais continuer chez moi Posso continuar? je vais continuer Posso continuar? sikoyo Daí, Barzilai Barzilai, aza kutu na tatuna te ke David não precisava perguntar a ebakai David. ndeni Isso começou como? azo croire na David E ele acreditava em David, ata aza lokola fou apesar de ser como louco ata aza makolo ngulu e com descalço, ata aza na forme te apesar de não ter andimi forma, azwa biloko na e ele ye aceitou tomar servir suas coisas a David. servir a David. andimi avanda E na ele David aceitou aceitar com acompanhar ele David e acompanhar a David. oyebi sije yesu akufa Saiba o motivo de Jesus morreu. ti Pilate abimisaki ye O Pilatos fez sair. nasala nini O que eu faço? na yesu oyo aza mokonzi ya E bayuda este Jesus que é o rei dos aza mokonzi judeus na biso te crucifica, não é nosso rei. israel aboya yesu azala roi E Israel negou Jesus ser rei parce que ye lite ayaki nango porque o ensinamento que ele ezalaki trouxe ayebisa bato ke bokonzi ya nzambe era para dizer que o rei de Deus elongwa na likolo saía no seio, ekita já desceu ekomi pembeni e já chegou. bokonzi yango ezalaki bokonzi te E este reino não era o ezalaki rei. ye mokonzi E era ele o rei. ifale bakomprendre ke nzambe alongwe likolo Era preciso que eles compreendam que Deus akomi os saiu pembeni ya bato e chegou perto dos fo homens. bato bandima As pessoas mpo aceitam bakota na bokonzi para entrar no reino. sikoyo israele bakomprendre jamais E Israel compreendeu dizer akozala roi na biso te não pode ser o nosso c'est que rei. eloko basalelaki E david a coisa que fizeram a ya David kobwaka ye de ya rejeitá-lo, koboya ye de negá-lo. david azalaki ombre David que era mais sombra, le vrai david mas o verdadeiro c'est le David Seigneur Jésus é o Senhor Jesus Cristo. voilà pourquoi A razão pela qual il fallait yesu era preciso Jesus pour accomplir eloko david asala vem cumprir a coisa que David tinha feito. soko otanga écriture okomona Se ler a escritura vai ver, david abimaki David saiu, ake na mont des oliviers foi na montanha das oliveiras. aye abimi ngomba ya olive après ça E ele kena saiu no monte das oliveiras. yesu babwaka na jérusalem Jesus que foi rejeitado em il Jerusalém a suivi le même chemin também acompanhou o mesmo caminho. acte chapitre 1er Em Atos capítulo 1, nsima ya kosekwa na ye depois da sua amaki ressurreição, na ngomba ya olivier e ele subiu na montanha das oliveiras, le roi rejeté o rei rejeitado. siko lelo E hoje dia, biso tozondima ke e nós aceitamos oyo akufa na kulusu quem morreu na cruz makolo ngulu e descalço, humilie humilhado, oyo babwakaki que na rejeitaram, kati na ye bokonzi eza dentro dela o rei. c'est-à-dire que mpo na biso Quer dizer que para nós, roi o rei eza oyo abwakamaki é aquele que foi rejeitado. ponde bango eza facile te Para aceitar assim não é tão fácil. so tomona mwasi Nós já vimos mulher atosala ndako ntango mobali aza na mbongo obedece ao marido enquanto o marido ainda tem dinheiro. mbongo esili oyebisi boboni Dinheiro acaba. O que é isso? mwasi oyo efokema na ye E esta mulher, cuidado, atenção com ele. tayari moko mwasi kaka ndi biloko ake na A ye inveja arruma tudo e vai-se embora. mikolo na kolia bien Essas dias não come, não come. Isso é uma mulher. mwasi andima ya mobali A mulher aceita o ata marido, aza nango te mesmo não tiver. azaka mobali É o seu marido. akepanza apesa molibanda te Nunca vai falar lá fora. azaka awa Está ali. na bapasi mobali na ngai Na dificuldade, na meu miseko marido. mobali Na na ngai. alegria, meu na marido. kozanga mobali na ngai Ao faltar, escassez, meu mo marido. bavai na ngai mikolo ya priete po Não, nunca vi na oração esse dia. songo nasambeli E ntina este Jesus já o rei vana casou. aloba ezanga mobali te yesu Não é este marido. nde biso tokɔta na libala A oyo forma que nós entramos neste nazwa casal,
Jesus te. Azwa te. Não consegui. Jesus te. Makambo esimba. As coisas dão certo. Jesus Esimba te. te. Não dá certo. Jesus te. Po toyebi ke. Porque sabemos que Nakati ya humiliation tem a humilhação. Kembo ezali. A glória. Et c'est ce que le frère Paul dit. É aquilo que Paulo diz. Si nous souffrons avec lui, Se nós sofremos nous com ele, régnerons avec lui. nós também reinaremos com Qui ele. me séparera de l'amour E du quem Seigneur? nos separar do amor do Senhor? Il y a des fois, Às vezes, ton dimi est son poto, yo que l'autre côté. aceitamos Jesus porque não ouvimos Ton nada. sentir peut l'autre côté. E não sentimos nada. Ton moni peut E não vimos nada. mais ton dimi. Mas aceitamos apenas. Nakati na ikembo. Mas dentro dele há glória. Moni babzilai. Viste Barcelona? Azondi makoya na biloko. E ele aceita levar Azondi coisas. makopesa bozuna. Aceita dar a sua riqueza a ele. Il y a comment déjà mopange. Mas já tornou-se velho. Vieux homme. Velhoto. On va expliquer en Wolof. Vou explicar amanhã. Pourquoi il était vieux? Por que era velho? Dans cette vieillesse, Nesta velhice, abimisi biloko. fez sair as Abaixo o coisas. preço da David. Começou a dar. Mais David osa roi. Mas Davi, tu és rei. Ozotambola mondele ni. Anda assim por quê? Yesu azanga eloko te. Jesus nunca faltou nada. Yesu azanga eloko te. Jesus nunca faltou nada. Lokwana yango abati mosusu. Como ouvi algumas pessoas. Pasteur Os pastores. bakosaka na kombo ya Yesu. E mentem ou enganam através do nome de Jesus. Songa na tuna bato moko. Eu perguntei a algumas pessoas. Ronaldo O Ronaldo. akimiga match na terrain. E ele jogou dentro do campo. Omoni ba dribble na ya osala wa. Aqueles dribles aí Et si ça passe à moto te. nunca acabarão com Il dificuldade. chasse des montées. E nunca vai expulsar o demônio. Et peut sa moto espérance à vie Nunca éternelle. dará esperança à vida eterna. Mais na suka mo ba futi autant de millions. Mas por fim pagam milhões. Mais pasteur a joué rôle nyonso. Mas o pastor desempenha É todos os advogado. papéis. Il y a Advogado, conseiller. do Osala aconselheiro makambo. Donc e juiz. mosala ezanga salaire na ya pasteur. E o trabalho que não tem vencimento, o salário do pastor. Moi que ne pas avocat. E ir a um advogado. Ça on doit conseiller. Daí ainda o direito Não da problema. consulta. Samba bo samba bo E samba. vai Donc il peut échouer. e vai lá, foi Ata demandado. avocat sombi mutuka. Mesmo o advogado comprar a viatura, Nós somos na pasteur a sombi. mas se o pastor comprar, já é um problema. Não começou agora. Desde o Egito, Na pasteur. os pastores. Na musala sombi. É um trabalho de vergonha. Ça montoir du ministère. É alguém que aceita o Il ministério m'a sacrifice nyonso. deve aceitar todo o sacrifício. Moi eloko nyonso eza na tana. Porque cada coisa tem o seu tempo. Sinon te de tempo. korebundisa moto ntango ntango nekoki na Senão vai pelejar contra alguém enquanto o tempo ainda não chegou. nga bandakanisa lokwa koyeba koteya te pambolaka bato. Eu pensava que saber pregar que abençoa as pessoas. Otei mpe place moko kitoko ozwi mpe eloko. Mas pregando bem no Senhor Bolo. não consegue. A graça. Mbolu. A graça. Mbolu. A graça. Osoyi Moïse ayebaki koloba Porque se Moisés sabia falar, alinga abeta tolo na desert. poderia bater peito no deserto. Nzambe azwayika nde. Mas Deus me Nayebi recebeu oloba te assim. oloba. Não sei falar, vai falar. A graça. So bato bakopana na ngolu. Se as pessoas compreendem a graça, ezalaka te. não haverá contendas, não haverá discussões. ngolu ya moninga te. Porque nunca vai kozwa falar. ya yo E te. ninguém vai receber a graça do Nzambe outro. apesa moto na moto na mesure. E Deus deu a cada um com a sua medida. nyonso ateya ndenge moko te. Todos não vão pregar da Nyonso mesma forma. na ndenge moko te. Nunca vão ser da Tolobaka mesma wana forma. monoko. E falamos para So kuti nde baotonga moninga. mas se encontrar da forma que eu vou foca hoje, e vai pensando que a pregação termina aqui, mas não começa lá. Que Deus nos faz viver e para que a nossa vida. Amém. Barzilai Dan Quem é Barzilai? ayambi David E ele recebeu Davi. na intérêt te. Qual era o interesse? Soka intérêt ezalaki Afinal, havia um mpo interesse. David aza mokonzi. Porque Davi é o rei. Mais lelo Mas de hoje aza na eloko te. ainda não tem nada. Mais promesse moko ezali Mas como a promessa aza mokonzi. é o rei. Tala Olha, soki parole ya testament ezopesama mpo na Barzilai. se a palavra do testamento foi dada a Mpo Barzilai, Barzilai ayambaki David. porque Barzilai acolheu a Davi. Mpe David akotikala na humiliation ntango nyonso E te. Davi nunca vai permanecendo na humilhação todo o tempo. Akozonga
voltara. Petango bakoya. E quando voltará, Amoyemi sa Barzilai. dirá Barzilai, Na kende na yo na eu Jérusalem. vou contigo até em Jerusalém. Lokola yo yambaki. Como você recebeu a mim, eu também devo receber a ti. Deus nunca fica com dívida de ninguém. A pessoa que já deu e construiu, fez, na retour azo eloko te. mas o progresso nunca conseguiu nada. Marque de foi. Isso é falta da fé. Ayebi te ke lokolo pesi Não David. sabe que da forma que Deus está dando. Souvenir wana. E esta lembrança Ekosilaka mokolo moko. nunca acabará nem no dia. Moi je crois que Dieu reste Dieu dans sa parole, dans ses promesses. Eu creio que Deus permanece Deus na sua palavra e nas suas promessas. C'est-à-dire que David, Quer dizer que David, Barzilai atikali na ngambo. Barzilai ficou nesta banda. Hier pourquoi? Ah, por quê? Parce que David tamba longwa awa. Porque David, quando saiu neste lugar, Atika deux sacrificateurs. deixando 12 sacerdotes, Sikoyo Barzilai e Barzilai akoki aya na sikoyo te. não pode vir agora, Pour David avakatisa, porque David, antes de il atravessar, faut limota na é ye. preciso que a sua Bakoma família na posa na ye. e tornar-se com a Babasa ansiedade dele, koluka ye. a busca dele. Nde David akotinda maloba epai ya baansie. Dali, David envia palavras nos anciãos. Deux hommes oyo Os batikalaki. dois homens que tinham ficado, Bango bakoinfluence. e eles que vão Po influenciar bakenda nsuko ya barua na ba. para ir receber a colheita do seu reino. Israel. Israel, Nzambe atika bango pamba te. Deus não deixou assim Promesse a ezali. promessa. Mpe ntango bakozwa boyebi. Quando vão ter o conhecimento? Osée chapitre Amen. 3 verset 3. Josué capítulo 3. Osée. Oséias. Toquez. Toquez rapidement. Oh, le temps nous est déjà parti. Rapidement. O tempo já foi. Oséias. Et je lui dis, Non. Banana 4 mbalamu. To gagné ta. car les enfants d'Israël resteront longtemps sans roi, sans chef, sans sacrifice, sans statue, sans éphode et sans téraphim. Porque os filhos de Israel ficarão por muitos dias sem rei e sem príncipe, e sem sacrifício, e sem estátua, e sem éfode ou terafim. Après cela, les enfants d'Israël reviendront, ils chercheront l'Éternel leur Dieu et David leur roi, et ils tressailliront à la vue de l'Éternel et de sa beauté dans la suite des temps. E depois tornarão os filhos de Israel e buscarão ao Senhor seu Deus e a David seu rei, e temerão ao Senhor e a sua bondade no fim dos dias. C'est-à-dire Israël azotikala longtemps. Isto é, Israel fica muito Sans tempo roi, sem rei, sans sacrifice. sem C'est sacrifício, le temps de l'église aujourd'hui. é o tempo da igreja. Pourquoi bazotikala boye? Por que ficam assim? Pour ba rejeter David. Porque rejeitaram David. Est-ce qu'on me comprend bien? Será que compreendam On bem? me comprend bien. Amém. Yoka. Escuta, Yesu azoya. Jesus ao vir, Azoya. veio, Alinga kota na Jérusalem. querendo entrar em Jerusalém, Abi Jérusalem. dizendo Jerusalém, Jerusalém. Jerusalém. Sokoye baka mokolo. Se soubesse do dia, Sokoye baka mokolo. se soubesse do dia Oye pesa melio. que te foi dado, Mais mikolo ekoya. mas virão os dias. So Yesu tanga zoya wana. Jesus ao vir, Amati likolo ya kamela. subiu acima Bunda plutôt. e de uma do Tanga jumento, sokota. ao entrar, Bazo ebela béni soit celui qui vient au nom de l'Éternel. cantando seja bendito a quem veio em nome do Bazo Senhor, ebela le roi roi. cantando como rei, Mais ya lelaki. mas ele chorou, Akomprenez que compreendeu que koyemba wana. e este caso Eza ya libanda meza na é kati te. de fora, mas temos por dentro. Pourtant akiti na Porque punda. quando desceu da Akota na kati ya temple. Vous savez pourquoi? entrou no templo, porque Marc dit, Marcos il a tout considéré. e ele considerou tudo C'est-à-dire que louange à libanda. e o louvor de fora, Asuka na libanda. e ele não parou fora. Il fallait kota na temple. Era preciso entrar no templo Et puis le homme de Toza. da forma que estamos Toza aqui. E oremos sim. Aza mokonzi ka libanda. Não é rei Il apenas faut fora. lutter kota na vie ya bato. É preciso o ensinamento Na entrar église na ya vida, bato. nas igrejas das pessoas, Et vérifier eloko moko moko. Parce que verificando cada coisa, porque l'enseignement doit tout vérifier dans l'église. o ensinamento deve
deve verificar tudo na igreja. Chaque chose qui se fait dans l'église. Cada coisa que se faz na igreja. Dans la monnaie le côté. Quando não vem nada. Abima na Jérusalem. Alala na Jérusalem. E eles são de Jerusalém sem passar a noite em Jerusalém. Akenda na Betânia. Foi em Betânia. Ça dit que beaucoup de gens quitté. Isto é, não havia o rei. Le même Jésus. O mesmo Jesus Que Israël va rejeter. que Israel rejeitou. Va rejeter le rôle à roi. Rejeitou-lo como rei. C'est-à-dire que si j'ai à rejeter à Jésus. Quer dizer que o motivo de rejeição de Jesus, Roi. rei, Zambi. Babouaki. rejeitar a Deus. Tango babouaki Yesu. Ao rejeitar a Jesus, Ils ont le David babouaka. é como David Bon rejeitado. conseiller pas na E biso. o reino veio até a Ils nós. sont des babarzila yoto yambi. E nós somos Barzilai que acolhemos a Jesus. Comme tu nous as dit, tu barzila. Não se preocupe, La Barzilai. biso yoto yambi. Somos nós que aceitamos C'est Jesus maya koboa kamanaïs. depois da sua rejeição em Israel. Si condamné to yambi. E da forma que nós lhe To aceitamos yambi e pambate. e não recebemos em vão, Parce que akokanisa biso na bokono. porque vai se lembrar de nós no seu reino. Yango moni. E por isso vai ver. Après vengeance à Joab. Depois da vingança de Joab, Il faudrait que Barzilai soit invité, c'est-à-dire ses enfants, é sur la preciso table de que Salomon. os filhos de Barzilai sejam convidados na mesa de Salomão. C'est ça la récompense. Isto é a recompensa. Et c'est ça, Batou Bazo Sambela, il faut baser la récompense. Bazawa. Será que a pessoa Bazawa. que busca Jesus para ser recompensado ali? Não. Só taline Batou Bazo Sambela lelo. Se vê a forma que as pessoas oram hoje, Le tozo bika lelo. da forma que vivemos hoje, Batou muke baser la récompense. poucos vão ser recompensados. So koti na kati ya basali ya Se Nzambe. entrar dentro do servo de Deus, Oyo. esta aqui Aobo mao. mata Oi. hoje, essa aqui mata hoje. E insulta, Bazer la nini. esperando o quê? Oya yebana. Para ser conhecido, para ser Mais manifestado. récompense c'est ça. Mas não a Parce que si les gens recompensa. attendaient la Se récompense, as pessoas esperam a recompensa, conduite aux arts différentes. e a conduta vai ser diferente. Il y a un moment frère Pierre Alobi. Dani verá irmão Padre diz, Só que ele colona nascer se o céu e a terra e colimwa. e vão Et que desaparecer, tu allez poser la nouveau ciel. e aguardamos pelo novo céu, Sanctification, la mission aux ala ndengenin. a nossa santificação será como? Botika na rappelé bino avant. Deixa-vos fazer lembrar Na antes rappelé de bino terminar. avant. Nasilisa. Vos fazer lembrar Et antes. mutunyo so ayambi te ya lelo. Todo alguém que recebeu o ensinamento Ayambi hoje, bokonzi lelo. recebendo Jesus hoje, Aza l'invitation à royaume. tem o convite do reino. Toza l'invitation à royaume. Temos o convite do reino. Apocalypse 19, 7, 9. Apocalipse 19, 7 e 9. Toza l'invitation à royaume. Temos o convite do Et reino. na royaume on a toroli na Yesu. E neste reino comeremos com Jesus. Pour poser une question, tu veux toroli à foufou. Não me faz uma pergunta, comeremos Comprendre fuz. le langage na zolo. Compreenda a linguagem pela qual Zambé utilise un langage naturel pour nous expliquer des choses spirituelles. Deus usa a linguagem natural para poder nos explicar as coisas sobrenaturais. Les Allemands, ange balia qui est pas Abraham. É como os anjos comeram na casa de Abraão. Balia qui va servir pédagogie, mais biloko wana ezali po epesa bango vite. Comeram para servir a pedagogia, mas esta comida não era para lhe dar a vida. C'est-à-dire que ceux qui pas Abraham balia, Quer dizer, se chegaram até Abraão comeram, ils ont réalité. era um ensinamento. Mais et que ça n'a pas poto vivre photo lia. Mas é diferente conosco para vivermos, devemos comer. C'est-à-dire évangile toyambi, Isto é, o evangelho que nós toyambi de recebemos, l'autre côté, recebemos no dans outro la lado, chair. Dans la chair. na carne. Mais récompense na biso. Mas a nossa Les recompensa attentes au Salomon azomatana. é o tempo que o Salomão vai subir no trono. C'est-à-dire évangile toyambi lelo. Isto é, o evangelho que nós recebemos, Moto azobanga nzambe lelo. quem tem a Deus hoje, Azozwa eloko te. não ganha nada hoje. A regretter te. Não se lamenta. Récompense ezali. A recompensa. Oyebi ntango tokenda tokundi bato Quando fomos enterrar as pessoas, naloba nao terre à terre. eu vou falar terra a terra. Bokundi moto. Depois de enterrar uma pessoa Bovandi wana bazosala libulu na ye. e cavando o seu buraco, Esili bobaluki. acabou das costas. Question na ngambo ezalaka. A minha pergunta é: Sikoyo nkembo nyonso azalaki nango. e toda a glória que ele tinha, Lokumu nyonso azalaki nango. todo o orgulho que ele Koganga tinha, nyonso azalaki nango. todos os segredos que ele Baninga tinha, nyonso azalaki na bango. todos os amigos que ele Koyebana tinha, nyonso azalaki todo nango. o conhecimento que ele Esuki tinha, kaka boye. acabou assim? Te soto ndimeli Yesu. Não.
Sinon, j'accepte Jésus. Kaka poto tambola na bituka. Si pranda Kaka poto yeba. Kaka poto bala. Kaka poto bota. Nous sommes les plus malheureux. Somos Confie à infelizes. votre amour qui les a Que a vida do homem no mundo é pequeno. la discipline moko. Eu criei uma disciplina. Dans la jeune frère moi banda ofina. Tenho jovem irmão que insultava-me. Afina. Insultou-me. Na vie du pasteur mon avis naza besoin na mon. Eu chamei pastor dizendo preciso ver. Fui até lá. Ofina hapo. Insulta-me por quê? Usa mambo prochaine. Tem problema que vai resolver. Kaka. Por que eu ouro? Nem para comprar o carro. Eu ouro. Nem para ser conhecido. E eu ouro porque adoro. Porque um dia estar na mesa e comer com Jesus. E vou comer Jesus na oração. Se eu tiver problema e tenho dificuldade, qual é o problema que você me censurou? E ele fugiu. As pessoas disseram. E ele falava. Dans la vie, na vida, e encontraremos com muita distração, e encontraremos muitos problemas. Mas nous devons vaincre les injustices. Devemos vaincre les tout. Nous devons vaincre tout dans ce monde. Parce que la récompense nous attend. Porque a recompensa está à nossa espera. Aqui não falei fazer alianças com Jó, não. Mais Nazoloba, mas eu falo récompense. O problema da recompensa. No nosso meio, a pessoa que tem muitos inimigos. O outro tornou inimigo, nunca discutiram. Mas o já deu as costas. Eu não tenho problema na igreja. Depois de dizer amém, eu saio. Assim fugiu os problemas. O problema não se encontra fora do homem, mas dentro do homem. Quem não tiver a paz nunca terá paz com as pessoas. Vai começar a soupçonar todo mundo. E ele falou. E ele ajudou-me. E ele não me ajudou porque não me ama. Eu exorto as pessoas. Não ajuda esperando o agradecimento porque o homem se não te amar, mesmo ajudá-lo. E ele ajudou-me para poder desprezar. Se não ajudar, não ajudou. E eu aceitei a Jesus por causa de uma recompensa que está me ajudando. E dormir, acordar, saiba que tem convite com Cristo. Compreender o Barzilai? Barzilai é Jesus. Mesmo tornando velho. Isso vou explicar. Por que as boas coisas saíram na velhice? Quer dizer que este Barzilai que reconheceu Jesus e ele aceitou ele. Porque há uma recompensa. Não sei, tenho muitas coisas para dizer, mas é para poder te dizer apenas no testamento de David não falou das coisas de Golias, mas esta viagem tinha muita importância. Parce que ce mouvement-là, porque este movimento, ça parlait de tout le plan de la rédemption. Falava de todos os planos da redenção. Isto é o centro da palavra do testamento. E esta viagem, que é o centro, o foco. Parce que c'était le royaume qui a mouvé, qui a fait le mouvement. Porque era o reino que se moveu, que fez o movimento. Todo alguém que recebeu o reino hoje, saiba que a sua recompensa existe. Eu termino por dizer que Salomão, antes de assentar no trono, não falta amanhã. David fala do rei de Salomão, mas os egípcios virão, as nações virão ao vir.
C'est moi la Barzilai. au fil de Barzilai. Tanga makite. Et où nous avons fait contact. Mas todos que virão encontrarão e eu assentado na mesa com Salomão. Sim. Uma coisa quer dizer, nós, Jesus Salomão é solo. Jesus, o verdadeiro Salomão, antes que o seu reino seja manifestado no mundo inteiro, Il faut inviter Barnabas. é preciso convidar os filhos de Biso Israel. tokende. Nós iremos Tovandi na ye. assentados com ele. Apocalypse 24:5. Apocalipse 24. J'ai vu des trônes. Eu vi os tronos, Ceux qui s'y assis. os que estavam Lui assentados, donner le pouvoir de juger. deram o poder de julgar. Zacharie 14:5. Zacarias Il 14:5. reviendra. E ele Tous voltou. les saints avec lui. J'adore E ça. todos os santos junto com ele, adoro isso. Nous serons invités. E seremos convidados. Tous invités. Quer saber como seremos convidados? Tous invités. Como seremos convidados? Tous invités. Não falta Bon, mais. il faut Salomon là-bas. Foi possível que Salomão Manga diga: Barzilai bazawapi. onde estão os filhos de Barzilai? Ngai. Eu, Le roi na botama na kati ya Barzilai. como nasci dentro do Barzilai, Papa na ngaba yebaki. o meu pai era conhecido. Nazo kende. Eu vou, Pona ngate. não é para mim, Na okenda pona Barzilai. mas por causa do Barzilai. Et puis mutu amoya. E quem virá Ezanga mona Barzilai. é o filho do Barzilai. Namoni Yesu tamaganga É Lazare. por isso que quando Jesus gritava Lázaro, Thomas zalaka na obimate. se o Tomé estava lá, não vai sair. Invitation ane rozala. E este convite é Pour Salomon soka vandi. porque quando Salomão assenta, Bana Barzilai ba. os filhos de Barzilai assentados, Bazolia naye. comendo com ele, Bikolo museo bandi koya. dali outras nações virão Po fe mona kembo ya Salomon. para ver a glória de Salomão. Siko na kembo ya Salomon. E na glória de Salomão, Lokwa ngape na ndima. como eu também aceitei, Na rosa. estarei. C'est que l'évangile autozui. E este evangelho que Ça n'a pas recebemos de sabisote. não é para nos dar o casamento, Mais au-delà ya makambo ya kobala. mas para além das coisas de Za casar, makambo minene nzamba bongisa. há coisas grandes ou grandiosas que Deus N'a rien à gosta. faire tourner envers le royaume. Eu quero te fazer voltar no Pour reino comprendre que l'évangile on dit. para compreender que o evangelho pela qual Nakata aceitas ko makambo minene zali. há grandes coisas por atrás. Lobby. Amanhã Tu continues koyekola invitation ya bana Barzilai. continuaremos a ver o convite dos filhos de Pour Barzilai, voir la deuxième parole ya testament. porque é a segunda palavra do testamento. Que tu continues la vengeance ya jour. E continuaremos com a vingança. Alingi moko na moko abondela. E gostaria que cada ore. Il y a des fois toujours vivre ma distraction. Às vezes vivemos a À cause distração de l'épreuve, por causa das à provas, cause de ma difficulté, por causa das à dificuldades, cause de ma compréhension, por causa das à incompreensões, cause de ma camébélé, tozokuta na mona katiamo. por causa de tantas coisas que nós encontramos, Tozobosana que évangile otoyambi, esquecendo que o evangelho pela qual eza aceitamos pour même ma biso na invitation moko ya monene. é para nos levar no grande convite. Alors tozoyebisa Nzambe E aí vamos dizer a Deus asala biso grâce, que nos fazer graça, asala biso grâce que te ya oyo que nos fazer graça que esta pregação elata nzoto na vie na biso. que vestiu o corpo no Bondela na Kongo na Yesu Kristo. ora em nome de Jesus Cristo. Tellement na likolo tozobondela. Merci d'avoir suivi ce message et que Jésus-Christ vous bénisse. Si vous avez une question à l'intention de l'homme de Dieu, si vous voulez que l'homme de Dieu prie pour vous, si vous voulez vous confier à l'homme de Dieu, ou si vous voulez tout simplement bénir l'homme de Dieu, contactez-le directement si ses coordonnées sont disponibles depuis sa page. Sinon, contactez-nous et nous lui transmettrons vos préoccupations. N'oubliez pas de faire un tour à notre page évangélisation pour voir en quoi vous pouvez vous rendre utile à Christ par cette œuvre. Que Dieu vous bénisse tous. Amen. ChristKelity.com
Les cieux en un clic de la souris. Évangile-éternel.com, le site de l'Évangile éternel. Christ Equality Fondation, équilibrer la manne ramassée dans le désert de sorte que chacun ait un numère.